4. Viajando no corpo astral. Trata-se agora de uma variedade inteiramente nova de clarividência, na qual a consciência do vidente já não permanece no seu corpo físico, ou em íntima relação com ele, mas se transporta nitidamente à cena que está examinando. Ainda que tenha, sem dúvida, maiores perigos para o vidente não instruído, do que qualquer dos métodos já descritos, é, ainda assim, a melhor e mais completa forma de clarividência que lhe é possível, porquanto aquela forma imensamente superior, de que trataremos em quinto lugar, não é possível senão aos operadores altamente educados. Neste caso o corpo do indivíduo está, ou em sono, ou em transe, e os seus órgãos não são portanto utilizáveis enquanto a visão dura, de modo que toda a descrição do que se vê, e todas as perguntas a propósito de detalhes, têm de ficar para quando o viajante regressa ao plano físico. Mas a visão desta ordem é muito mais completa e mais perfeita. O indivíduo ouve, assim como vê, tudo quanto perante ele se passa e pode mover-se livremente, conforme queira, dentro dos limites larguíssimos do plano astral. Pode ver e estudar e falar com todos os outros habitantes desse plano, de modo que o grande mundo dos espíritos da natureza, do qual o tradicional país das fadas não é senão uma parte pequeníssima, lhe está patente, assim como aquele dos devas inferiores. Tem também a enorme vantagem de poder, por assim dizer, tomar parte nas cenas que se passam à sua vista, e de conversar livremente com essas várias entidades astrais, com quem tanto, de curioso e de interessante, a aprender. Se, além disso, pode aprender a materializar-se, o que não apresenta grande dificuldade, uma vez que ele saiba como isso se faz, poderá tomar parte em acontecimentos físicos ou conversas passadas a grande distância, e mostrar-se a um amigo ausente, sempre que assim queira. Tem, além disso, a faculdade de poder procurar o que deseja. Por meio das outras variedades de clarividência, que antes descrevemos, ele realmente só poderia encontrar um lugar ou uma pessoa, se já os conhecesse, ou então pondo-se em raporte com eles pelo contato com qualquer coisa fisicamente com eles relacionada, como na psicometria. É verdade que no terceiro dos métodos, que descrevemos, é possível um certo movimento, mas o processo é lento e difícil, exceto para distâncias muito pequenas. Pelo uso do corpo astral, porém, um indivíduo pode deslocar-se livre, e prontamente em qualquer direção, pode, por exemplo, encontrar-se em dificuldade um lugar apontado num mapa, mesmo sem prévio conhecimento do lugar ou razão especial, para estabelecer uma ligação com ele. Pode também com facilidade subir ao ar de modo a obter uma vista de conjunto do país que está examinando, de modo a saber a sua extensão, o contorno das suas costas, ou o aspecto geral da sua paisagem. Na verdade, de todas as maneiras o seu poder e a sua liberdade são muito maiores, quando emprega este método, do que em qualquer dos casos anteriores. Um bom exemplo da plena posse desta faculdade é citada, reportando-se ao escritor alemão Jung Stilling, por Sra. Crowe no seu livro, O Lado Noturno da Natureza, página 127. A história diz respeito a um vidente que se diz ter residido nos arrabaldes de Filadélfia, na América. Os seus hábitos eram solitários e reservados. Era grave, bondoso e de índole religiosa, nada se dizendo contra o seu caráter, salvo que tinha a reputação de estar de posse de alguns segredos que não eram considerados como sendo de todo lícitos. Dele se contavam muitas histórias extraordinárias, e entre elas a seguinte: a esposa de um comandante de navios, o qual tinha ido em viagem à Europa e à África, e de quem ela havia tempos não recebera notícias, apoquentada com esse fato, decidiu dirigir-se a esse indivíduo. Tendo ouvido o que ela lhe contou, ele pediu-lhe que o desculpasse um momento, ao fim do qual lhe traria a informação que ela desejava. Dito isto, entrou para um quarto interior, e ela sentou-se a esperar que ele voltasse. Como, porém, se demorasse mais do que ela esperava, ela, na sua impaciência julgando que ele se esquecera, aproximou-se da porta para o outro quarto, e espreitou por qualquer greta.
Foi grande a sua surpresa quando o viu estendido sobre um sofá, imóvel como se estivesse morto. Achando bom não o interromper, sentou-se outra vez, e esperou que ele voltasse. Ao voltar, ele disse-lhe que o marido lhe não tinha podido escrever por várias razões, que enumerou, mas que estava ao momento num café em Londres e dentro em pouco regressaria à América. O comandante chegou, de aí a pouco, e, como a senhora lhe ouvisse dar para o seu prolongado silêncio precisamente as mesmas causas que o indivíduo tinha indicado, ficou com um grande desejo de averiguar a verdade do resto da informação que lhe havia sido dada. Isto conseguiu, porque o capitão mal pôs a vista em cima do mago, disse que já o tinha visto um certo dia, num café de Londres, onde ele lhe tinha dito que a sua esposa estava muito inquieta a seu respeito, ao que ele, comandante, tinha respondido dando as razões por que não escrevera, e acrescentando que em breve embarcaria para a América. Depois perdera de vista o estranho, no meio da multidão, e nada mais sabia a seu respeito. Não temos agora, é claro, maneira alguma de saber que razões tinha June Stilling para crer na verdade desse caso, ainda que ele se declare plenamente satisfeito com as fontes onde o colheu, mas tanta coisa parecida se tem dado, que não há razão para duvidar da sua autenticidade. O vidente deve, porém, ter desenvolvido a sua faculdade, ou por si, ou em qualquer outra escola, que aquela donde se deriva a informação teosófica, porque no nosso caso há uma regra bem explícita proibindo expressamente aos alunos que deem desse poder qualquer manifestação que possa ser nitidamente verificada de um lado e do outro, como o caso citado, e constituir aquilo a que se chama um fenômeno. Que esta regra é bem prudente, provam, perante todos quantos conheçam alguma coisa da história da nossa sociedade, o resultado desastroso que produziu uma pequeníssima e temporária quebra dela. Citei alguns casos modernos, quase paralelos ao que se citou, no meu livrinho sobre auxiliares invisíveis. O caso de uma senhora que conheço muito bem, e frequentemente assim aparece amigos ausentes, é citado pelo Sr. Stead em Histórias Verdadeiras de Espectros, página 27. E o Sr. Andrew Lang relata, no seu livro Sonhos e Espectros, página 89, como o Sr. Cleve, então em Portsmouth, apareceu intencionalmente 2 vezes a uma senhora que estava em Londres, assustando-a bastante. Há um grande número de testemunhos sobre o assunto, como pode verificar quem o quiser estudar a sério. A realização de visitas astrais intencionais parece muitas vezes tornar-se possível, quando os princípios se estão desligando com a aproximação da morte, a pessoas que seriam incapazes de tal fazer em qualquer outra ocasião. Há ainda mais exemplos desta classe do que da outra. Resumo aqui um, muito bom, citado pelo Sr. Andrew Lang, a página sendo o livro acima citado, um exemplo de que o autor diz que não há muitas histórias que tenham em seu favor um testemunho tão completo. Marie, esposa de John Goff, de Rochester, tendo caído de cama com uma longa doença, foi transportada para a casa de seu pai, em West Mailing, a umas 9 milhas de distância da sua própria casa. No dia antes de morrer, tornou-se impacientemente desejosa de ver os seus 2 filhos, que tinha deixado em casa, ao cuidado de uma ama. Mas estava doente demais, para que a pudessem transportar, e entre a 1h e as 2 da madrugada caiu em transe. Uma viúva de apelido Turner, que estava velando essa noite ao pé do leito, diz que os seus olhos estavam abertos e fixos, e o queixo caído. Senhora! Turner pousou-lhe a mão sobre a boca, mas não pôde sentir respiração alguma. Julgou-a num ataque, nem tinha certeza se ela estava viva ou morta. Na manhã seguinte à moribunda, disse a mãe que tinha estado em casa, com os filhos, explicando: estive com eles a noite passada, enquanto dormia.
A ama, que estava em Rochester, uma viúva chamada Alexander, afirma que um pouco antes das 2 horas da madrugada, viu a imagem da dita Marie Goff sair do quarto ao lado, onde a mais velha das 2 crianças estava a dormir, pois que a porta entre os 2 quartos ficara aberta, e demorar-se perto de 1/4 de hora à beira do leito dela, onde estava, a seu lado, dormindo, a criança mais nova. Os olhos moviam-se, e a boca também, mas não disse nada. A ama acrescenta que estava perfeitamente acordada, já era dia, pois que era esse um dos dias mais longos do ano. Sentou-se na cama, e olhou fixamente para a aparição. Nessa altura ouviu o relógio da ponte dar 2 horas, e pouco depois dirigiu-se à imagem, dizendo: "Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, o que és tu?" Então a aparição afastou-se, e desapareceu. A ama vestiu-se, e seguiu, mas não pôde ver o que foi feito da imagem. A ama parece ter ficado mais assustada com o desaparecimento da imagem, do que com a presença dela, porque depois disto teve medo de ficar dentro de casa, e passou o resto do tempo até às 6 horas a passear fora da porta para um lado, e para o outro. Quando os vizinhos acordaram, ela contou-lhes tudo, e eles, é claro, disseram que ela o tinha sonhado. Ela, como é natural, repudiou calorosamente essa ideia, mas não pôde conseguir que se desse algum valor às suas palavras senão, quando chegou a notícia, do que se tinha passado do outro lado, em West Mailing, e então houve quem pensasse que talvez a história não fosse inteiramente um sonho. O que há de notável neste caso, é que a mãe foi preciso passar do sono vulgar para a condição mais profunda, do transe antes que pudesse conscientemente visitar os filhos. Há, porém, vários casos análogos que é possível respigar entre o vasto número deles que se encontra nos livros que versam tal assunto. 2 outros casos de tipo exatamente semelhante, em que uma mãe moribunda, desejando ardentemente ver os seus filhos, cai num sono profundo, visita-os e regressa a si, dizendo que os visitou, são contados pelo Dr. F. G. Ley. Em um deles a mãe, moribunda no Egito, aparece aos filhos em Torquay, e é vista nitidamente, e em plena luz do dia, por todos os 5 filhos, e também por uma criada que os acompanhava. Vislumbres do Sobrenatural, volume 2, página 64. No outro, uma senhora quaquer, moribunda em Cockermouth, é vista e reconhecida em pleno dia em Setley pelos seus 3 filhos, sendo o resto da história mais ou menos semelhante ao da outra. Vislumbres no Crepúsculo, página 94. Ainda que estes casos sejam menos conhecidos do que o de Marie Goff, a evidência em favor da sua autenticidade parece ser tão boa como naquele, como se verá pelos testemunhos aduzidos pelo reverendo autor dos livros de onde o citamos. O homem que possui completamente este 4º tipo de clarividência tem ao seu dispor muitas e grandes vantagens, mesmo além das que já referimos. Não só pode visitar sem trabalho ou despesa todos os lugares famosos e belos da terra, mas, se é um erudito, considerai o que vale para ele o poder de visitar todas as bibliotecas do mundo. Que prazer não deve dar ao indivíduo de mentalidade científica o poder assistir a tantos dos processos da química secreta da natureza, ou ao filósofo ver revelado, a seus olhos muito e muito mais, do que antes sabia, dos mistérios da vida e da morte. Para ele aqueles que saíram deste plano não são já mortos, mas vivos e ao seu alcance durante muito tempo ainda. Para ele muitas das concepções religiosas são já matéria, não de fé, mas de conhecimento. E, além de tudo, ele pode unir-se ao exército dos auxiliares invisíveis, e ser útil em grande escala. Sem dúvida que a clarividência, mesmo quando limitada ao plano astral, é um grande benefício para o indivíduo. É fato que tem também os seus perigos, sobretudo para os não instruídos, o perigo das entidades malignas de várias espécies, que podem assustar ou atacar aqueles que se deixam perder a coragem de as encarar ousadamente, o perigo de erros de toda a natureza, de conceber mal e interpretar mal aquilo que se vê, e, maior do que todos, o perigo de criar a vaidade desse poder e julgar impossível o erro por meio dela. Mas uma pequena dose de bom senso e de experiência devem salvar o indivíduo destes escolhos. 5.
viajando no corpo mental. Trata-se, simplesmente, de uma forma mais alta e, por assim dizer, glorificada, do tipo que acabamos de descrever. O instrumento empregado já não é o corpo astral, mas o mental, um instrumento, portanto, pertencente ao plano mental, e tendo em si todas as potencialidades do maravilhoso sentido desse plano, tão transcendente na sua ação e contudo tão impossível de descrever. Um indivíduo funcionando neste corpo deixa atrás o seu corpo astral, junto com o físico, e se por qualquer razão, deseja mostrar-se sobre o plano astral, não manda buscar o seu corpo astral, mas, apenas por um simples ato de vontade, materializa-se para o seu fim temporário. Há uma materialização astral dessas, chamam às vezes a Maya-virupa, e para formar a primeira vez, é em geral preciso, o auxílio do mestre qualificado. As enormes vantagens dadas pela posse deste poder, são a capacidade de entrar na glória, e na beleza da terra superior da felicidade, e a posse, mesmo quando operando no plano astral, do sentido mental, muito mais compreensivo, que revela ao estudioso tantas extraordinárias visões de conhecimento, tornando o erro, pode-se dizer que impossível. Este voo altíssimo, porém, é possível apenas ao indivíduo instruído, visto que só depois de uma instrução especial, é que um indivíduo no atual estágio evolutivo da humanidade, pode aprender a empregar o seu corpo mental como instrumento. Antes de abandonarmos o assunto da clarividência plena e intencional, será bom dedicar algumas palavras a responder a algumas perguntas, que em geral lembram aos estudiosos, sobre as limitações dessa faculdade. Ao vidente, será possível, muitas vezes se pergunta, encontrar qualquer pessoa com quem deseje comunicar, esteja ela viva ou morta. A resposta a esta pergunta terá de ser uma afirmativa condicional. Sim, será possível encontrar qualquer pessoa, se o experimentador puder, de um modo ou do outro, colocar-se em raporte com essa pessoa. Seria inútil lançar-se vagamente nos espaços à procura de um estranho entre os milhões que nos cercam, sem ter qualquer indicação para o encontrar, mas, verdade seja, uma indicação pequeníssima é em geral quanto basta. Se o clarividente sabe qualquer coisa do indivíduo que procura, não terá dificuldade em o encontrar, porque cada indivíduo tem aquilo, a que se pode chamar uma nota musical que o caracteriza, uma nota que é a expressão dele como conjunto, produzida talvez por uma espécie de média dos graus de vibração de todos os seus instrumentos diferentes nos seus respectivos planos. Se o operador sabe descobrir essa nota e vibrá-la, ela fará, por vibração simpática, com que a atenção do indivíduo, esteja ele onde estiver, seja atraída e acordará nele uma resposta imediata. Que o homem esteja vivo, ou recém-morto não fará para o caso diferença nenhuma, e a clarividência da quinta classe encontrá-lo-ia imediatamente mesmo entre os inúmeros milhões no mundo celestial, se bem que nesse caso o indivíduo procurado, não teria consciência de o estarem observando. Claro está que um vidente cuja consciência não esteja mais alta, de que o plano astral, que empregue portanto um dos primeiros métodos de vidência, não será capaz de encontrar um indivíduo no plano mental, mas mesmo esse saberá ao menos que o indivíduo está nesse plano, pelo simples fato de a vibração da nota até ao nível astral não produzir resposta nenhuma. Se o indivíduo procurado for inteiramente estranho ao operador, este precisará de qualquer coisa relacionada com ele para o pôr na pista, um retraio, uma carta por ele escrita, um objeto que lhe pertenceu, e se acha impregnado do seu magnetismo pessoal, qualquer destas coisas servirá nas mãos de um vidente experiente. Torno a lembrar que não se deve crer que os alunos que aprenderam a usar esta arte têm a liberdade de estabelecer uma espécie de escritório de informações pelo qual se possa comunicar com parentes perdidos ou mortos. Um recado dado deste lado para um desses poderá, ou não ser passado para ele, conforme as circunstâncias, mas, mesmo que fosse, o mais provável é que se não receba resposta, visto que então a transação entraria na categoria de um fenômeno, isto é, qualquer coisa que se podia provar no plano físico ter sido um ato de magia.
Uma outra pergunta, que muitas vezes surge, é se no ato de visão psíquica, há qualquer limitação quanto à distância. A resposta parece que deve ser, que não deve haver limite senão o dos respectivos planos. Devemos não esquecer que os planos astral e mental da nossa Terra são tão nitidamente seus como a sua atmosfera, ainda que se estendam muito mais para além dela, mesmo no nosso espaço tridimensional, do que o próprio ar. Por isso a passagem para, ou a visão detalhada de, outros planetas não seria possível, a qualquer sistema de clarividência relacionado com estes planos. É na verdade perfeitamente possível e fácil ao indivíduo, que levou a sua consciência até ao plano búdico passar para qualquer dos outros globos pertencentes à nossa cadeia de mundos, mas isso já não pertence ao assunto de que tratamos. Ainda assim, uma boa dose de informação adicional acerca de outros planetas pode ser obtida pelo uso das faculdades clarividentes que descrevemos até agora. E possível tornar a vista enormemente mais clara passando para fora das constantes perturbações da atmosfera terrestre, e também não é difícil aprender como investir-se de um poder de aumentar muito elevado, de modo que mesmo pela clarividência usual, se pode obter uma quantidade de conhecimentos astronômicos muito interessantes. Mas, no que respeita a esta Terra, e ao que imediatamente a cerca, pode dizer-se que não há limites.